No confronto final entre Vin e o Senhor Soberano, os braceletes da perdição, como são conhecidas as mentes de metal do tirano, desapareceram. Depois da morte de seu antigo dono, os braceletes se tornaram lenda e mistério. Acredita-se que quem os tiver controlará todos os poderes do Senhor Soberano. Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Os Braceletes da Perdição, do Brandon Sanderson, que é uma publicação de 2017 da editora Leia e tem tradução de Alexandre Martins. Esse é o terceiro volume da Segunda Era de Mistborn, já tem resenha dos 3 livros da Primeira Era e dos 2 outros livros da Segunda Era aqui no canal. Eu vou deixar os vídeos aparecendo nos cards ao longo dessa resenha e também na descrição do vídeo. Quem detém os direitos de Mistborn no Brasil atualmente é a editora Trama, que tá aí começando a republicar a série com a Primeira Era. Após os acontecimentos de A Liga da Lei e As Sombras de Si Mesmo, o clima político entre Elendel e as cidades externas está cada vez mais tenso. As cidades externas estão cansadas de pagar tributos altíssimos para Elendel e não receber retorno quase que nenhum, e estão tramando uma separação definitiva. Parte dessa instabilidade política se deve à própria dinâmica política e econômica, como esse mundo aqui funciona, que transformou meio que Elendel num centro de tudo, e parte se deve às ações do grupo, que é uma organização criminosa que a gente conhece no primeiro livro. Como se essa crise e a possibilidade de uma guerra estourar a qualquer momento já não fosse o suficiente, um pesquisador Kandra é brutalmente atacado após supostamente ter descoberto onde estão escondidos os braceletes da perdição do Senhor Soberano. Nesse ataque, removeram uma das estacas dele, ou seja, parte da memória dele está afetada. Então ele consegue, quando ele volta e vai comunicar aos Kandras que ele descobriu, ele só consegue dar fragmentos de informação. A informação correta se perdeu porque essa estaca dele sumiu. É então que o Ax, o Wayne, a Marazi, a Milan e a Steris partem nessa jornada atrás da estaca do Kandra e atrás desse artefato mitológico. Esse livro tem um clima de aventura muito legal. Ele me lembrou muito histórias como Indiana Jones, Tomb Raider, A Múmia, A Lenda do Tesouro Perdido e qualquer outra história que tem um grupo de pessoas indo atrás de um artefato arqueológico mitológico. Eu sou arqueóloga e eu sempre gosto de ressaltar que arqueologia não é isso, mas eu confesso que eu gostei bastante da dinâmica aqui nesse livro. Eu gosto de histórias assim, apesar de saber que não é assim. Eu acho que eu entendo que se a minha profissão fosse retratada 100% da forma como ela é, isso não teria nem de perto o apelo comercial que tem. E eu achei interessante ver isso sendo retratado por um dos meus autores favoritos. Eu acho que o Brandon Sanderson conseguiu explorar bem esse elemento dentro do mundo de fantasia dele, sem com que a história dele ficasse igual a essas outras coisas. Lembra, tem esse mesmo tom, mas não é uma cópia, é simplesmente o Brandon Sanderson utilizando um recurso que a cultura pop já utiliza aí há muitos anos e fazendo isso, como sempre, com maestria. Então aqui a gente vai ter cenas clássicas como fugas mirabolantes, gente saltando de lugar alto, entrando em lugares de um jeito muito mirabolante, gente sendo sequestrada e sendo salva, traição, luta em cima de trem e vários desses outros elementos que tornam esse gênero tão interessante, esse tipo de história tão interessante. Toda a jornada dos personagens aqui, desde o momento em que eles saem de Elendel até o final do livro, é muito interessante. O quarto e último livro da Segunda Era se chama The Lost Metal. Esse livro já foi publicado lá fora. Aqui no Brasil, pela Leia, a gente não chegou até a publicação dele. A esperança é que a editora Trama, quando republicar a Segunda Era, traga The Lost Metal pra gente também, né? Já que eles estão publicando, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Primeira Era num box. Eu imagino que a Segunda Era deve acontecer o mesmo, não sei, mas, né, The Lost Metal vai vir, porque ele já está publicado lá fora. E eu sempre fiquei curiosa quando eu soube do título, né, desde que ele foi publicado,
qual é esse metal perdido do título do quarto livro. Porque assim, na Primeira Era a gente tem um metal perdido, que é o Atium. Só que no final de O Herói das Eras, a gente descobre o que aconteceu com esse Atium. Quando a Segunda Era começa, o Atium aqui não é algo que as pessoas estão tentando procurar. Então assim, eles sabem já que o Atium existe. Só que é dito aqui que o Atium se perdeu. Então tá posto aqui que o Atium se perdeu. O leitor sabe o que aconteceu com esse Atium, onde ele está. Mas para os personagens da Segunda Era, é dado que esse metal não existe mais. Então assim, não tem ninguém tentando procurar ele. Então, eu acho, por indícios que a gente teve aí ao longo dos outros livros e pelo desenvolvimento desse livro aqui, o metal perdido da Segunda Era, ele é outro. Em A Liga da Lei e A Sombra de Si Mesmo, esse metal é levemente mencionado ali, a gente tem indícios de que ele existe, mas em A Sombra de Si Mesmo, o autor começou a expandir esse universo de uma tal maneira que os elementos dessa trama começaram a se juntar e começaram a aparecer alguns novos elementos que expandem a nossa visão sobre esse mundo e mudam um pouquinho a percepção que a gente tem até sobre os personagens que aparecem na Primeira Era. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa Segunda Era é que aqui os Kandras, eles têm um papel muito mais ativo na história e eles estão participando muito mais dela. Eles têm mais destaque aqui e a gente consegue conhecer um pouco mais dessa, eu vou chamar aqui de espécie. Na Primeira Era a gente já tem, né, um Kandra que vai ali acompanhar a Vin nos 3 livros, mas aqui eu acho que a gente vê eles de fato agindo enquanto Kandras. Eles podem estar com uma aparência humana, mas eles vão falar coisas por vezes que um humano não diria. Então a Milan aqui, que é uma das Kandras aqui que tem um papel central dentro da história, por vezes ela pode estar com uma aparência humana, mas ela vai dizer coisas que só apenas um Kandra diria. E isso vai provocar nos personagens humanos que estão convivendo com ela reações muito diferentes e que são muito engraçadas. Esse foi o livro da Segunda Era que eu mais gostei até agora. Eu acho que o clima de aventura desse livro contribuiu bastante para isso, porque é um elemento que eu realmente gosto nas histórias, mas eu acho que a dinâmica entre os personagens aqui, ela já tá muito melhor. Eu acho que nos outros livros a gente tinha o Axe como grande protagonista, ele ainda é, o N ali ajudando ele e a Maraz ali meio que tentando conquistar o espaço dela e orbitando em volta dos dois, e os outros personagens aparecendo ali meio que como um auxílio. Aqui a gente já tem esses personagens aprendendo e conseguindo de fato trabalhar como uma equipe. Então todo mundo aqui tem algo a contribuir e eles já estão funcionando muito bem juntos, bem de uma tal maneira que o Axe não precisa organizar nada, sabe? Eles conseguem, cada um aqui sabe o que precisa fazer e cada um contribui e eles conseguem ser um todo que funciona muito melhor do que eles funcionavam lá em A Liga da Lei. A cada livro do Brandon Sanderson que eu leio, eu me surpreendo ainda mais com a capacidade dele de construir mundos. Eu já sei como isso funciona, eu sei que ele é um autor excelente, mas por incrível que pareça, ele consegue me surpreender a cada nova história. É meio que como se ele conseguisse fazer o leitor de bobo, sabe? Eu sei que nos livros dele, em alguns momentos, algumas coisas vão parecer não fazer sentido, vai parecer que ele já resolveu um problema. Às vezes, por exemplo, no livro anterior, que é A Sombra de Si Mesmo, parece que ele não se conecta muito com a trama do primeiro livro, mas aí não é que nada não se conecta. É o autor construindo o mundo dele aos poucos. Em algum momento ele vai conectar isso, no final ele conecta tudo isso de uma forma que faz sentido tudo que aconteceu. Você consegue entender por que aquelas coisas aconteceram e você consegue ficar curioso pro próximo livro, pra próxima história e até pras próximas eras também. Então assim, ele escreve em eras e ele consegue prender a atenção do leitor, mesmo o leitor sabendo que às vezes de uma série pra outra vai ter se passado muito tempo. Eu acho isso, gente, genial. Poucos escritores atualmente têm a capacidade de fazer o que este homem faz. Então, assim, se você ainda não leu nada do Brandon Sanderson, por favor, comece, porque você está perdendo.
histórias excelentes. Eu tô bastante curiosa pra ler o final dessa Segunda Era. Quando eu terminei de ler esse livro e quando eu escrevi a resenha, aconteceu um fenômeno engraçado. Porque eu escrevo resenhas pra gravar os vídeos aqui, eu escrevo o roteiro. No final desse livro, tem um pós-scripto falando que The Lost Metal, o autor vai lançar depois de terminar o Outbringer, mas que ele recomenda que a gente leia a História Secreta de Mistborn antes, entre os Braceletes da Perdição e The Lost Metal. Só quando eu terminei de ler esse livro, até então, não tinha nada, tinha anunciado o box da Primeira Era pela trama, mas a História Secreta tinha só em inglês, eu não leio inglês, e aí eu fiquei tristíssima. Eis que na Free Fantasy a trama anuncia a História Secreta. Eu prontamente comprei a História Secreta de Mistborn, estou esperando chegar, e aí ele vai furar fila, tá? Eu tenho outros livros do autor aqui pra ler, mas eu vou realmente colocar as minhas mãozinhas em História Secreta, e depois vou entrar em Warbreaker e em Os Relatos da Guerra das Tempestades, que é a história do autor que eu tô mais curiosa pra ler, porque é considerada a obra e magna dele, e eu quero muito entrar nesse mundo, são livros gigantes, então assim, conhecendo o Brandon Sanderson, não tem como isso ser ruim, ser difícil de ler. Então eu estou assim, ansiosíssima, mas aguardem que logo logo eu venho aqui falar com vocês sobre a História Secreta de Mistborn. Se você já leu Os Braceletes da Perdição, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha ele pros seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixe de me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também ficam na descrição do vídeo. Comprando através dos meus links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.